Olá, sou Lidwina Carneiro, estamos aqui no espaço da Livraria Lamarck, que fica na Avenida da Universidade, e é um espaço de conteúdos sobre cultura, sobre política, sobre arte, sobre tudo que você interessa de literatura alternativa. São livros mais à esquerda, né, e mais progressistas, que é a parte que nos interessa, progredir sempre. E é um prazer estar aqui com vocês. Curtam a página, é a nossa, quer dizer, no caso é a segunda live do Rubinho, é a minha primeira. Nós estamos aqui para falar sobre pessoa com deficiência, sobre acessibilidade e inclusão, né? No caso, eu sou coordenadora no Instituto Direito, Acessibilidade e Inclusão, é um instituto novo, certo? Espero que ouçam muito falar do nosso trabalho ainda, que é um trabalho voltado não só para a questão da assessoria jurídica, né, mas também como assessoria para conteúdos e sobre conteúdos, né, acessíveis para pessoas com deficiência e defesa de direito, essencialmente. Então, o Rubinho, apresentado, e passo para você. Bem, mais uma vez aí, reforçando o que a nossa amiga Lidwina Carneiro diz, mas segunda vez aqui nessa live, Rubinho Linhares, militante dos direitos humanos da pessoa com deficiência, e hoje, no sábado, assim, bem ensolarado, né, Lidwina? Muitos jovens aqui discutindo sobre políticas alternativas para a nossa cidade, né, concursos que eu estou vendo que há um debate do Estado do Ceará sobre o concurso, e as pessoas aí se mobilizando, se organizando. Mas, na verdade, quando eu até quero aqui socializar ao internauta que participe, que interaja, que comente, que sugira, é o Tecniquique, porque através da crítica a gente avança. Eu combinava com a Lidwina durante a semana que era um espaço que a gente poderia dar visibilidade ao segmento, aonde Fortaleza nós somos 630 mil, no Ceará 2 milhões, no Brasil 45 milhões, e no último dia 3 de dezembro nós tivemos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu até pensava em falar de uma convenção da ONU, falar de uma LDI, né, da Lei Brasileira de Inclusão, assinada pela Dilma no dia 6 de junho de 2015, que eu tive a honra de estar no dia que ela assinou, porque eu era do CONAD, até registrei por fotos, mas aí eu fiquei assim, pasmo. Ao invés de falar da Convenção da ONU, falar da LDI, falar de uma aposentadoria especial de 2013 para a pessoa com deficiência, mas eu tive que me voltar dentro do nosso segmento sobre o que vem acontecendo. A perseguição, a retirada de direitos, e aí você interessa, você elencar. Antigamente você falava só de uma PL, só de uma MP, mas hoje nós temos uma MP 905, né, que atinge o segmento da pessoa com deficiência. Nós temos uma PL D159, que retira o direito de cotas, que rasga a LDI, que rasga a lei de cotas, que é de 91, e nós temos ainda aquela PL, maldito, mais novo, que é da educação, da PL 3803. Então, quer dizer, por mais que a gente fique, assim, buscando uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais a gente vive mesmo, é a barbárie. Então, eu acredito e sugiro, você internauta, que jogue a sua voz aonde você estiver. Aproveite todos os espaços da cidade. Vem aqui na Lamarck fazer uma visita. Aqui tem militantes, aqui tem um pessoal que é preparado para discutir e atualizar as coisas que acontecem no Brasil. Eu tenho colocado temas importantes, tipo assim, preconceito, a quebra de barreiras. Então, são assuntos que a gente tem a ver. Eu queria até jogar assim, essa abertura para que você, que é um expert, que aprende muito com você agora faça assim, aquela coisa que você sabe fazer tão bem, que é essa forma didática e guerreira e motivadora que você tem. Muito obrigada. E vamos puxar um pouquinho sobre a história da pessoa com deficiência. Quer dizer, historicamente, porque, como o Rubinho fala, militância, né, as pessoas limitam a questão da militância a uma militância de esquerda, mas militância não é só isso. Né? Sempre que você defende o seu direito,
sempre que você demarca os seus espaços, você está na militância, por uma vida melhor. Então, antes de tudo, o que é que nós temos direito? Nós temos direito à vida. Então, a gente não vive de qualquer jeito. A gente não vive em sol, sob sol e sob chuva. A gente não vive sem acesso à educação, sem acesso à cultura. Então, a gente não vive sem garantia, né, de acesso à saúde. E a gente não vive sem dignidade. Então, o que é esse tudo ao mesmo tempo agora, de ruim que está acontecendo com a gente? Vamos lembrar e vamos nos preocupar que as pessoas com deficiência, historicamente, foram jogadas mais cedo na fogueira. Elas, historicamente, foram alijadas, né, do convívio social. Elas, historicamente, foram alijadas da produção na economia. Então, historicamente, as pessoas com deficiência foram excluídas. O que significa isso? Hoje, você tem a necessidade de defender o acesso ao trabalho. Trabalho não é obrigação. Infelizmente, a maioria de nós executa o trabalho, executa suas profissões como uma obrigação. Mas ele está lá para a gente na Constituição Federal, como está na Declaração dos Direitos da Humanidade, como um direito social. Então, nós temos direito ao trabalho, nós temos direito à vida digna, nós temos direito à educação. Ir para a escola, eu estava dizendo isso ao meu ontem, eu disse, olha, estudar para você não é uma obrigação, estudar para você é um direito que, por enquanto você é menor, seus pais têm que prover, a família tem que prover para você, o Estado tem que garantir para você, e aí vem as garantias e vem a política pública para o acesso à educação. E aí, como nós temos acesso à educação para pessoa com deficiência, numa salinha separada, numa turma de AE, ou entendendo que aquela pessoa tem um raciocínio muito menor que os outros, quando às vezes a forma dela de captar certos conteúdos é maior e mais qualificada, não no caso do autismo, por exemplo. Apenas a forma de chegar a ele com esse conteúdo, né? A pessoa com esse conteúdo está errada, está inadequada, e vamos colocar todos para serem subeducados, para ficarem fora do acesso à cultura, vamos desconsiderar sobre todos os aspectos daquele indivíduo que precisa crescer e precisa interagir socialmente, né? Precisa ser considerado como pessoa. Então, quando nós fomos para as câmaras de gás, fomos para a execução primeiro, tivemos as marcas, junto com o judaísmo, porque éramos pessoas não queridas dentro do ideal do fascismo, nós não nos preocupamos com isso. Mas nós fomos queimados primeiro, nós fomos sufocados primeiro, nós fomos envenenados primeiro. E pior do que isso, fomos também torturados, sendo usados para pesquisa, entre aspas, científica. Isso é considerar não pessoa. Certo? É como aquele grupo que tem hoje que faz defesa de não fazer pesquisa para cosméticos em animais, porque os animais são torturados, pois as pessoas com deficiência eram esses animais torturados que eram expostos, certo? A dor extrema, para saber o quanto você seria capaz de aguentar aquela dor, ou como você poderia corrigir, certo? Aquela pessoa para transformá-la numa pessoa sem deficiência. E vem a Convenção da ONU e diz, não é a pessoa que é deficiente. Então, nós temos que nos preocupar com essa questão da fala, né? Olha, um deficiente. Então, não é a pessoa que é deficiente, o meio que não acolhe, o meio que não respeita, o meio que não se qualifica para que aquela pessoa exista, é um meio com deficiência, certo? Que impõe aquela pessoa à exclusão. Então, nossos debates todos são nesse sentido, de forçar o acesso à cultura, ou seja, nós temos aqui, nós estamos numa livraria mais que qualificada, né? Estou desesperada, não posso vir aqui porque não fiz certo. Mas quais desses livros aqui são voltados para a pessoa com deficiência, né? Eu não vi aqui nada em braille, não dá, porque são grandes, mas conteúdo de áudio deve ter. Então, em todos esses pontos, o acesso físico dela é possível para cadeirante. A livraria está bem qualificada nesse ponto, né? E também nas alturas. Mas para nós, para todos, para abarcar todas as pessoas, né? Como funcionar o teatro.
como funcionar uma livraria, como funcionar um transporte público, onde nós tivemos uma publicação recente. Publicidade recente sobre a qualificação das ruas em Fortaleza, sobre a melhora no transporte público, que desconsiderou dizer se a frota estava apta ou não. E a gente sabe que a gente tem um problema sério, né, com o transporte coletivo, no que diz respeito à frota acessível para cadeirante, no que diz respeito ao treino das pessoas para receber pessoas com deficiência de forma em geral. Então, essa parte, assim, eu acolho a cidade, eu respeito, me identifico com a cidade me acolhe, né? É essencial que ela me acolha, é essencial que a família acolha, né? Então, a cidade é a nossa família marca, por aí vai. Mas é isso, eu acho que quando a gente discute, debate, assim, é uma luz. Por exemplo, eu acredito que o Instituto de Direitos aí de Acessibilidade, que você está aí à frente, que teve a ideia, tem tudo a fazer um grande trabalho da nossa cidade de Fortaleza e também no Ceará. Nós sabemos que Fortaleza, ela peca muito na questão da acessibilidade. É tanto que o Ministério Público, a gente já participou, você também, de audiências públicas para discutir isso. E também, quero até aproveitar, que no dia 17 de dezembro, nós teremos no Ministério Público um evento voltado para o segmento, alusivo ao dia 3. Será um painel, onde terá uma exposição, um balcão. O CineDT vai estar presente para o cadastro, vai ter depoimento de pessoas com deficiência, e a grande atração é que as pessoas com deficiência que têm habilidades profissionais, tipo pintar, tipo bordar, tipo fazer qualquer tipo de trabalho manual, a gente, o Ministério Público está recebendo, pode ligar 5 vou até deixar o WhatsApp, que é o 859-8819-2883. A gente vai fazer ali na Rua Assunção, 1100. Então, eu queria também para socializar, porque eu estou muito empolgado nesse Instituto do IDAI, porque eu espero contribuir, de colaborar, de participar. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: eu fico impressionado com o Rubinho, como é que ele é bem pequenininho e consegue quebrar a lei da física. Que para onde a gente vai, o Rubinho está trazendo. Então, assim de bate-pronto, o que é que o IDAI já para 2020, qual seria o grande eixo? Grande eixo. Em 2020 nós temos, junto com o outro Instituto do Piauí, você sabe, um congresso que vai ser no início de abril, logo na primeira semana, um congresso internacional Autismo no Brasil. Né? Então, vai ser voltado todo para a pauta do autismo. Devemos fazer uma prévia desse congresso, já que o congresso é um congresso internacional, então devemos fazer uma prévia desse congresso. E todo o resto do Instituto é um instituto que está começando, né? E como toda instituição que se inicia sem banco, né? Sem reserva financeira. Então, nós vamos nos qualificar economicamente para maior atenção, inclusive, para a definição de uma sede permanente. Né? E toda a participação que você já sabe do Ministério Público, é de parceiro, cobrando nessa questão das calçadas, né? Intervindo na questão dos planos de saúde, por exemplo, que exigem essa digital, que nem todas as pessoas, algumas pessoas têm condições raras que perdem a digital, e isso desqualifica para se identificar ao plano desse formato. Outras pessoas são autistas e não se submetem, não querem se submeter por algum motivo de desconforto a colocar o dedo na leitura do digital. Então, a questão das escolas é muito complicada, escolas que são maravilhosas, religiosas, mas que quando veem um autista
dizem não temos como receber a criança, não temos como receber esse adolescente. Então, a escola se põe numa situação de culpada, de pedir desculpas e de milindre. Olha, eu não recebo porque eu não tenho como receber. Eu não recebo porque eu não tenho como receber. Então, assim, não existe isso. Você tem como receber os outros alunos e alunas, você tem como receber um aluno com autismo, você tem como receber um aluno com síndrome rara, um aluno cadeirante, um aluno com PC. Então, ou você é escola, está dentro do seu projeto a educação, ou você não é escola. Você é apenas alguém que explora a educação para se enriquecer. Né? Então, a educação, ela enobrece a humanidade e as escolas, dessa forma, enriquecem sem humanidade. Então, essa parte a gente precisa ter bem definida. Né? Então, não basta ter um Deus em sua mente. Você tem que ter esse Deus em todos os seus atos. Você tem que externar essa sua solidariedade, esse seu cristianismo, seja ele vindo de onde for. Mas a última coisa que você pode ser é uma pessoa preconceituosa e que exclui. Interessante, eu estava aqui me lembrando, e aí vai uma provocação para aquele que nos assiste, aquele que de repente puxa questionamentos. E um deles é, por exemplo, a questão do olhar. Muitas das vezes, como é uma pessoa autista, como é uma pessoa que tem síndrome de Down, eu que tenho nanismo, né, como é o meu dia a dia. E nós temos uma grande ferramenta, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção da ONU, e eu que sou assessor parlamentar, onde acreditamos que o parlamento ele pode também contribuir com a sociedade inclusiva, quando o Acris Sena, eu sou assessor do mandato dele, criou o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência. E agora, como deputado estadual, ele criou o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência, aonde nós estamos indo nos municípios do interior do Ceará, para ouvir as próprias pessoas com deficiência. A gente vê isso até como uma inovação. Então, você que nos assiste, você que de repente pegou uma brecha e ficou na dúvida, né, coloque o próprio site, faça as perguntas, pesquise os direitos das pessoas com deficiência, que com certeza o seu olhar vai melhorar, você vai crescer dentro de si, porque você passa a ver a pessoa. Você passa a não olhar que aquela pessoa é um louro, é um branco, é um negro, né? É um pequenininho, é um pobre. Ver a pessoa, que toda pessoa tem assim definido. Todos nós somos capazes, todos nós temos o QI de criatividade, de talento, de motivação. Numa sociedade onde a gente vê que o certo é roubar, que o certo é levar vantagem, mas não, nós merecemos, como você bem disse, ter uma vida digna, preservar a vida com qualidade, é um dos fatores que não deve ser definido só pelas pessoas com deficiência, mas a sociedade como um todo, com os segmentos, a própria academia, a própria escola, as próprias associações, a imprensa. Há pouco nós tivemos aqui uma verdadeira aula daqueles jornalistas, por exemplo, do sindicato do Jornal do Ceará. Eu quero até registrar, porque ali é democracia, ali sabe o que é levar essa bandeira. E nós, pessoas com deficiência, também é um ponto nosso, a democracia, o direito para todos. Então, menina, que faz à vontade, como está bom esse papo, né? O papo está ótimo. E voltando para a internauta que está aí, você já se perguntou se você tem preconceito em relação à pessoa com deficiência? Eu digo porque eu fiz uma postagem no grupo. Hoje todos nós temos grupos de WhatsApp da família, grupo dos colegas de trabalho, grupo da escola dos meninos, etc. E num desses grupos eu fiz uma postagem de um vídeo maravilhoso, certo? E eu disse, olha, a campanha é muito boa, a campanha do governo de Pernambuco, aí se tiverem pernambucanos por aí, preste atenção, a campanha do Detran de Pernambuco sobre dirigir alcoolizado, né, sobre o consumo de álcool e a direção perigosa, porque a gente aprende quando vai se habilitar para dirigir um carro que a nossa direção tem que ser defensiva. Então, a direção que você faz sem ter condições de dirigir é uma direção perigosa, por esse motivo. E a campanha maravilhosa, é um casal que está num bar, são um casal de atores, né?
está num bar e a menina encena que ele não pode, porque ele já bebeu, que ele para de beber, ele diz, é só a saideira, e depois nessa história ele diz, não vou tomar a saideira, e pega a chave do carro. E aí ela começa a cantar a música do Timaya, né? E tudo, mas as pessoas surdas que veem a cena não saberão os conteúdos que estão sendo verbalizados, né? Algumas poucas pessoas surdas conseguem fazer leitura labial. Mas as que não conseguem ficam sem saber. Então, esse conteúdo divulgado pelo Estado de Pernambuco, campanha maravilhosa sob direção, principalmente agora no final do ano, em férias, etc., ela precisa ser acessível a todas as pessoas. Para ser acessível a todas as pessoas, minimamente precisam dizer o que se passa naquelas falas para a pessoa cega, para os não visuais, saberem que ali estão num ambiente X, que a pessoa fez esse movimento, fez aquele, etc. E tem que ter, pelo menos, se não tiver a janela de Libras, pelo menos a legenda, para que a pessoa surda saiba também e entenda aquele conteúdo, certo? Até porque as pessoas, as cegas, não se habilitam para a direção, né? Embora tenha muita gente dirigindo que não está nem vendo o que está acontecendo na estrada, estão fazendo um trocadilho que cá entre nós só prestaria, só caberia a própria pessoa cega fazer, mas eles são muito eles fazem essas brincadeiras, essas piadas picantes, né, entre eles. Então, assim, tipo, não estou nem vendo e tal. Mas, embora tenham pessoas que não prestem atenção no trânsito, etc., as pessoas cegas não são habilitadas para direção, mas as pessoas surdas são, sim, habilitadas para dirigir. Inclusive, nós tivemos no estado do Ceará, aqui no nosso estado, né, recentemente a carteira para as pessoas surdas, foi uma campanha, foi muito legal, levada adiante. E nós precisamos que os conteúdos que saem, tá ali o pessoal da cultura, reunido, né, nós precisamos que esses conteúdos para a arte, esses conteúdos sobre as cidades, esse conteúdo sobre o estado, eles sejam conteúdos acessíveis para todas as pessoas. Né? Então, sejam conteúdos que nos considerem. Né? Você sabe muito bem que você força os lugares, eu acho que tu tá pequeno, é de correr. Na verdade, a Lívia falava aí dessa questão da arte, da cultura, vou até fazer uma propaganda da parceria do governo do estado com a própria prefeitura, que é a praia acessível, fica ali na praia de Iracema, vizinho ao Centro Cultural Belchior, né, a Praia dos Cruxes, onde é um projeto, né, preparado para as pessoas com deficiência e pessoa idosa. Quero dizer isso porque hoje, inclusive, está sendo feita a abertura da temporada de férias. Vai ser todos os dias, até de 9 horas até as 3 da tarde. E sabe, gente, você se emociona com pessoas que nunca entraram no mar. Né? O Esteira, onde tem aquelas cadeiras anfíbias, profissionais preparados, como bombeiros, fisioterapeutas, né? E toda uma equipe, onde é bom que seja registrado, porque isso provoca o incentivo de outros tipos de políticas. Porque o que mais é uma demanda muito grande entre as pessoas com deficiência, mas a pessoa com deficiência em si, eu vejo que demanda mais, é a falta de políticas públicas. Você chega no hospital, não tem intérprete de Libras, você chega no aeroporto, não tem intérprete de Libras, você chega na rodoviária, não tem intérprete de Libras, e é uma bandeira que os estúdios clamam. Afora outros ambientes, como é o caso de prédios públicos, né? É escadaria, não tem rampa, é pedra portuguesa e por aí vai. Então, eu quero aproveitar esse momento, porque eu tenho certeza que esse debate que já começou, se for fazer uma análise, e aí vai uma coisa, porque eu contribuo, porque eu sou de luta, gosto de participar, incentivo que as pessoas participem, já é um debate onde as pessoas têm curiosidade. Então, procure entender, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência. A gente vê muito ainda essa nomenclatura, esse enunciado, pessoas com necessidades especiais. Então hoje, até isso, a gente, didaticamente, a gente procura colocar o tempo todo falando. Pessoa com deficiência, pessoa com deficiência, pessoa com deficiência, por quê? Não
é querendo ensinar muito, né? Porque a Convenção da ONU tem 10 anos, a LBI tem 2015, vai fazer 4 anos, né? Então, quer dizer, então eu acho assim, mas essa didática entre nós, entre a sociedade, é fundamental, que é preciso que também se exercite a prática das nomenclaturas corretas, para não ficar aquela coisa de olha o neguinho, olha o ceguinho. Então, quer dizer, isso é uma evolução da humanidade. Não existe o aleijado, o ceguinho, o neguinho, o pequenininho. Então, isso é uma coisa que a gente vai esquecer de colocar, mas para que sirva principalmente de reflexão. Então, minha amiga. Você falou em aleijado, falou em cultura, e eu me lembrei do aleijadinho, né? Pois é, então assim, se desqualifica tanto, se desempodera tanto, e empoderar é uma palavra nova, a pessoa, para que ela sinta que ela não vale nada. Esse é sempre um valor, sempre alguém vale alguma coisa. Sempre você tem um valor, certo? Material de referência para outra pessoa. E nisso nós nos desumanizamos, somos todos humanos, certo? Nós nos desumanizamos. Por que hoje tem um movimento, por exemplo, dos PET tem acesso ao shopping? Foi rapidinho, foi instalando esse pânico. Mas por que a gente só tem um shopping em Fortaleza e tem totem com o tradutor de Libras? Entendeu? Mas o PET foi rapidinho colocar o saquinho lá para receber o componente. Então, isso aí é uma atitude. Então, a atitude das pessoas, ela é uma das maiores barreiras que nós temos, e é uma barreira ruim de quebrar, porque ela é uma barreira invisível. Ela se traveste muito. Né? A atitude das pessoas de nos desqualificar, ela vem em forma de caridade. Agora, no final do ano, está todo mundo querendo fazer caridade, porque Jesus vai nascer. Aí ninguém pensa como foi a existência de Jesus. Ninguém quer ver como foi a existência desse Jesus que até hoje, né, se fala. Então, a única frase dele não foi, com certeza, dar acesso ao que é de César. Ele teve outras frases, né? Ele teve outra existência. Então, fazer caridade, certo? Você entregar aquilo ali, você dizer, dadinho, no nosso caso, por exemplo, de mãe de autista, ao nosso anjo. Até a gente fica achando bom como um anjo, ele está dizendo que meu filho é um anjo, que meu filho é lindo, que minha filha é um anjo, que minha filha é linda. Foi um presente de Deus para uma mãe especial. Não posso dizer palavrão, sem desrespeito, mas, gente, as mães não são especiais. Nenhuma mãe. Todas as mães são especiais para os seus filhos, todas as mães são especiais em sua maternidade. Independente de serem mães de uma criança ou um jovem, ou um adulto com deficiência ou não, certo? Quanto aos filhos serem anjos, aí tem várias linhas para você debater. É anjo por quê? Porque nunca se sexualizará, porque os anjos não têm sexo. Ele é anjo por quê? Porque é uma pessoa pura, e aí você vê que a pessoa com deficiência não vai ter malícia, nunca vai cometer nenhum delito. Ora, eu me lembro de um evento que nós íamos fazer aqui, que eu queria convidar o único prefeito, que eu tinha notícia que era cadeirante, e o homem não podia, porque o mandato tinha sido cassado por improvidade, e ele não era do PT, diga-se de passagem, então não era de nenhum partido de esquerda, criatura. Mas eu acabei, né? Eu queria uma referência de pessoas. Então, as pessoas com deficiência são pessoas como qualquer outras pessoas, com seus pecados, com seus erros, com seus acertos, certo? Com qualificações, qualificação inclusive na questão da empregabilidade, que nunca se fala, né? Você diz assim, tem um vaga para pessoa com deficiência, aí é para fazer serviços gerais, para fazer limpeza, é para pacote, mas existem pessoas com deficiência que são engenheiras, que são arquitetas, que são advogadas, que são médicas, certo? Que são cientistas. Então, as pessoas com deficiência são pessoas como qualquer outra. O meio e o nosso preconceito, e eu vou me incluir porque estou incapaz de romper o preconceito do outro, como deveria romper, é que empurra essa pessoa para uma desqualificação. Do ponto de vista econômico, certo? Do ponto de vista da autonomia dela, com as barreiras físicas, e também do ponto de vista da barreira atitudinal que exclui. Queria aproveitar, vou aproveitar aqui e agradecer aí o pessoal que
incentiva a gente, né, o segundo momento, segunda live, e aqui dentro, que está sendo o quartel-general, que é a Livraria La Barca, né, espero que outros temas venham para cá, que sejam usados, mas dizer que 2020, você que nos assiste, será o ano das conferências. É a 5ª Conferência Nacional, no dia 2, 3 e 4, lá em Brasília, né? E da mulher também, né? Vai ser aqui em Fortaleza. Mas aí, a nossa pauta tem que então, na verdade, é o seguinte, a conferência municipal, ela vai acontecer até o dia 30 de abril, no ano de 2020. E a estadual, conferência estadual, até o dia 30 de julho. Então, os delegados serão tirados dessas conferências, do municipal para o estadual e do estadual para o nacional. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode ser um grande colaborador, divulgando nas redes sociais, comentando, vendo pessoas com deficiência, dizendo que participa. Porque nós temos uma máxima, que é aquela que é famosa: nada sobre nós sem nós. Né? Nós não somos coitadinhos, como bem disse aqui a Lina. Nós também temos ações. Nós também sabemos fazer. O direito de agir, pensar e falar, dentro da conferência, ela é fundamental. Levar propostas, levar políticas públicas. E também dizer que eu já estou assim articulando, Lina, conversando com os presidentes de conselhos. Eu acho que é uma pauta que é excelente, que é fortalecer os nossos conselhos pelo Ceará, criar conselhos nos municípios, qualificar e criar aonde ainda não tem conselhos. Que é muito da do Instituto. Olha aí, então eu vou passar e ela vai falar sobre essa questão que é importante. Roubando um pouco aqui a sua fala, por que a gente criou um instituto chamado IDAI? Eu até disse assim, e daí que você não tem um espaço pronto para me receber? Eu existo, né? Mas é IDAI, Instituto de Direito, Acessibilidade e Inclusão. Por quê? Porque nós percebemos, nesse meu pouco tempo de militância como pessoa com deficiência, você é muito mais antigo, né? Não pela cronologia, né? Mas nós percebemos que falta qualificação. E a qualificação, ou seja, o conhecimento, a educação, certo? A identidade de pessoa com deficiência, ela é essencial para que você possa trabalhar a defesa dos direitos. Você não pode trabalhar nada sem se qualificar. Você não pode também militar e pertencer a um conselho achando que você está eternamente submetido à primeira-dama. Assumir um cargo dentro da esfera municipal, estadual ou federal, achando que você está submetido de todas as formas às administrações. Então, você tem aquele papel de gestor, né, aquele papel de quem integra a administração, mas você tem um papel ali que você é uma pessoa espremida. Você está entre a administração que você representa e a necessidade que você tem, antes de tudo, como pessoa com deficiência. Então, o seu papel dentro da administração é defender o direito da pessoa com deficiência, e o seu papel fora, quando representa a administração para o segmento, é defender a administração, justificando, se houver justificativa, certo? As dificuldades que está encontrando dentro daquele exercício de mandato, daquele cargo comissionado, seja qual for, né, a sua função lá na administração. Jamais, pelo amor de Deus, não precisamos, jamais, certo? Ser alguém nulo, que não quer se desentender com a administração e não quer se desentender com o segmento. Isso não nos levará, literalmente, a lugar nenhum. Certo? Ponto zero é um ponto que nem de partida ele é. É isso, eu acho que, aproveitando esse grande momento, né, a própria OAB tem um papel fundamental. O próprio parlamento também tem tido seu papel fundamental, né, dessa coisa de agregar. A própria imprensa, e aí o dia 3 foi esse barco, teve uma atividade aqui na Casa das Pastorais, na Casa da Mãe das Igrejas, né? E estava lá a imprensa, estava a TVC, estava o Diário, estava no fórum, quer dizer, e para você que é uma coisa tão ainda praticamente iniciante, que muita coisa tem sido primeiro fórum, primeiro seminário, primeiro congresso,
Mas é uma luta, gente, que aí a gente vê às vezes, e é papel meu, papel seu, e papel de quem está à frente, é dizer que essas pessoas aí, ninguém nunca vê nada, né? Não acontece nada, esse povo não faz nada, né? Esses políticos, tudo é isso, esses governantes, então eu acho que não, acho que é parte bastante. Que você dialoga, eu acho que é um caminho que poderá ter aquela coisa de colher frutos. Eu digo isso porque eu sou otimista. Então eu, como otimista, a palavra nada eu anulo, sabe? É sempre mais, é possível, sabe? É difícil, mas a gente consegue. Isso é próprio do direito. Né? Próprio direito, olha aí. Nós tínhamos um movimento dos anos 80, passar para você. que era o direito achado na rua. Foi um movimento onde se começou a discutir o conteúdo positivo, que a gente chama de conteúdo positivo, que seriam as normas, as leis, né? E o que tinha de possível ser feito nas vacâncias, quer dizer, nos buracos deixados por aquele conteúdo positivo. Então, esse direito achado na rua, hoje, ele está achado em qualquer lugar, né? Ele é o direito que você vê, são os fatos, né? É a tradição, né? É aquela questão da honra, por exemplo, a minha palavra vale mais do que a minha tinta preta no papel branco. Né? Então, isso que a gente vai esquecendo, que são atos jurídicos, mas que eles são, né? Esse costume que nós temos. Então, muito costume da rua vai para o arcabouço normativo. Nós temos hoje, enquanto Brasil, apesar de todo esse escândalo que está sendo, essa gestão infeliz do governo Bolsonaro, nós temos hoje uma das melhores legislações. Certo? Nossa legislação ela é toda voltada, toda pautada no respeito à pessoa humana, no respeito à vida. Aí para quem vai para as passeadas contra o aborto, né? Então, como é que você vai fazer uma passeata contra o aborto, mas você diz que defende a vida, mas você está impondo a pessoas condições que levam essas pessoas a um sofrimento capaz de ceifar a própria vida, de cometerem suicídios, porque você rejeita. Então, nós temos muita gente adoecida hoje, certo? Por sofrimento, por preconceito. Muita gente. Os jornais hoje, que nós temos aqui com a Rafael, né, como você disse, presidente do Sindicato de Jornalistas, que é um menino de muito conteúdo, certo? Muito centrado, falando sobre o jornal. Nosso jornal hoje, eu me lembro quando você dizia, não liga a TV nesse canal na hora do almoço, porque tem barra pesada. E é o conteúdo da periferia, aquela coisa, é o sangue escorrendo da tela. Mas hoje, pela manhã, à tarde e à noite, o conteúdo do jornal é esse também. É a casa que incendiou, é o carro que pegou fogo, é a pessoa que foi assassinada assim, é o marido, o pai, na família constituída dessa forma, pai, mãe e filhos, né, que cometeu o ato de estupro contra o vulnerável que estava submetido ao cuidado dele. Então, são muitas notícias ruins. Essas notícias ruins devem ter um motivo. Por que nós não falamos hoje sobre outras notícias ruins, que são as tentativas de quebrar a Constituição Federal, as tentativas de quebrar o Estado Democrático de Direito, as tentativas de tirar direito de parcelas consideradas minoritárias da população, porque nós não somos minoria, nós somos uma maioria oprimida, isso é muito diferente. Certo? Então, a palavra da nossa amiga Débora Prates, que é a advogada que é cega lá do Rio de Janeiro e que é do Instituto dos Advogados do Brasil, uma mulher correta, muito maravilhosa, que ela disse que nós não somos minoria. Todo mundo diz que a gente é minoria para a gente se sentir minoria. Porque aí é muito fácil você dizer, não, mas eu sou povo, eu sou minoria. Quando a gente não é minoria, nós somos uma maioria oprimida. Se nós nos organizarmos e unificarmos as nossas ações para conteúdos que cruzam, certo? Você, como pessoa com deficiência, tem dificuldade de acesso. Você, como pessoa idosa, tem dificuldade de acesso. Então, vamos cruzar as nossas necessidades, né? E vamos procurar o que nos une e ir para frente. Essa é a chamada. É isso, a Luísa fala, e eu queria já, assim, finalizando, né, da participação. Eu acho que hoje quem ganhou foi o segmento da pessoa com deficiência. Nós tivemos temas do meio ambiente, preservar o meio ambiente, a questão desse óleo que invadiu o mar,
a Amazônia sendo destruída, mas o fundamental, sabe, gente? Vamos preservar as pessoas, vamos valorizar, vamos respeitar, vamos dar oportunidades. Então esse debate, essa gravação, essa live é para isso, é para dizer que nós somos capazes, que a gente existe e que a gente só quer os nossos direitos. Então, inclusão para todos é uma sociedade mais justa e mais humana. É exatamente isso. Uma sociedade humana é onde o humano, a pessoa humana, está em primeiro lugar.